Glória a Deus. Irmãos, tem uma pessoa aqui no nosso meio, né? Eu gosto de passar recado assim quando Deus fala, porque eu esqueço. Depois se me perguntar, não vai adiantar. É uma pessoa aqui no nosso meio que você deixou uma criança, né? Em casa, Deus está dando livramento dessa criança engasgar. Amém? O Senhor não fala se é filho, se é primo, né? Deus está dando um livramento para essa criança que ficou na sua casa, que é a bênção, que é a vitória. Eu não vou assistir. Amém? Glória a Deus, aleluia. Toma posse, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus. Versículo 8. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Eliseu e Sunamita. Se eu ler um pouquinho rápido, é porque eu estou sem óculos, aí eu tento acelerar para ficar embaralhando a letra, amém? Isso, Eliseu e Sunamita. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual convidou para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este homem sempre passa por nós. É um homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim vindo ele a nós para ali e se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e deitou. Amém? Senhor eterno Deus, eterno Pai, Deus soberano, mais uma vez que estamos, ó Deus, diante da tua presença. Pai, revela o profundo, escondido, oculto, ó Deus, através da tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Palmas bem alegres para Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, seja Deus. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor, ela veio nos falar, 2 Reis, né, sobre uma mulher, né, a qual ela tem uma fé muito grande, determinada em Deus, né? Por essa mulher, glória a Deus, é só ela e seu cônjuge. Eles até então eles não têm filhos. Eu creio, conjecturando, que é uma mulher bem estruturada, uma mulher bem de vida, mas falta algo na vida dela, a qual somente Deus pode dar para ela. Mas até então ela não tem abrido a sua boca. A palavra de Deus não fala que ela abriu a boca para falar pedindo filhos, mas eu creio que no íntimo dela, né, ela vê e ela deseja. Não fala na Bíblia, é uma conjectura. Irmãos, ali naquele momento, aquela mulher ali, ela vê aquele homem de Deus subindo e descendo, porque o homem de Deus, ele está sempre fazendo a obra de Deus. Só que vai ter os seus momentos que ele vai encontrar uma dificuldade, né, a qual ele precisa descansar a sua mente, a qual ele precisa descansar o seu corpo, né, porque nós somos carne, nós não somos Deus, somos carne. E aquele homem de Deus, ele sempre levava as boas novas, ele sempre andava em vários lugares levando as boas novas. E aquela mulher, ela observava esse homem de Deus. Esse homem de Deus era Eliseu. Aleluia! Irmãos, e a palavra de Deus vai dizer ali que aquela mulher vira para seu esposo e fala assim: olha, eu vejo que esse homem, ele sobe e desce todos os dias, ele passa por essa rua, porque era caminho dele. Então ela estava sendo observada pelo aquele homem de Deus. Eu quero te dizer que você é observado tanto pelos céus quanto pelo inferno. Aleluia, Jesus! Irmãos, aleluia. E aquela mulher, ela estava sendo observada, ela estava observando Eliseu. Naquele momento que ela observava Eliseu, ela via que Eliseu, ele sempre passava, talvez, no mesmo horário, na mesma rua onde ela morava. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus! Vamos ver a letra. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela sempre observava, e quando ela observava aquilo, ela chega para o seu esposo e fala assim: olha, eu quero, vamos preparar um quarto para este homem, porque eu vejo que o semblante dele, conjecturando, talvez, ela vê que o semblante dele está cansado, o físico dele está cansado. Vamos preparar para ele um quartinho, um canto para ele pousar, porque, né, ele sobe e desce. Veja que ele realmente é um homem de Deus, porque quem é
servo de Deus, que é mulher de Deus, é homem de Deus, onde quer que ele esteja, Deus honra ele. Por mais que ele esteja passando situações adversas, Deus vai honrar ele. E Deus vai honrar Eliseu através daquela mulher. Sabe como? Ela convida Eliseu para entrar na casa dela. E vira para ele e fala: olha, eu preparei para você um lugar para você se repousar, para você descansar o seu corpo, o seu físico, o seu mental. Né? Quando ela fala assim, conjecturando, quando ela vai falar com Eliseu para entrar dentro da sua casa, né? Eliseu fica agradecido, por quê? Porque ele vê naquela mulher a glória de Deus. Irmãos, quando Deus ele quer abençoar alguém, ele levanta qualquer pessoa, independente de quem for, Deus ele levanta. E Deus ele conhece a sinceridade, o coração de cada um. Deus conhece a sinceridade, o coração daquela mulher. Irmã, por que você está dizendo isso? Porque naquele momento que aquela mulher estava fazendo algo para Eliseu, ela não estava pedindo nada em troca. Ela estava fazendo para o homem de Deus. Naquele momento que ela estava fazendo pelo homem de Deus, ela ia receber recompensa não de ninguém da terra, mas sim da parte de Deus. Eu quero te dizer que quem vai te recompensar é Deus sobre essa terra. Talvez você tenha orado, tenha intercedido pelos seus, mas Deus manda te dizer: eu estou no controle, sou eu que estou agindo, sou eu que estou movimentando as águas. Ali naquele momento, quando aquela mulher está ali conversando com o nome de Deus, que ela prepara, dá tudo para ele ali, ele está junto com Geazi. Ele observa que aquela mulher ela não tem filhos. Ele vai observar que aquela mulher não tem filhos, porque ele se sente agradecido porque ela fez aquilo para ele. Geazi fala para aquela mulher, Eliseu pergunta: olha, o que eu devo fazer por aquela mulher? Porque ele sentiu grato por aquilo que a mulher fez por ele. E Geazi pega e fala assim: eu vejo que aquela mulher não tem filhos. Ele observou que aquela mulher não tinha nenhum filho. Talvez aquela mulher tinha uma estatura boa, talvez aquela mulher tinha uma casa boa, tinha várias coisas, mas ela não tinha filhos. Irmãos, filhos alegram a casa de qualquer um. Mas ao mesmo tempo que nós choramos também, nós sorrimos. Irmãos, ali naquele momento, ele viu que algo estava faltando na vida daquela mulher, dentro da casa daquela mulher. Tem irmãos aqui no nosso meio que tem chorado pelos seus filhos na presença de Deus. E Deus manda te dizer que nos céus ele tem cuidado por amor à sua vida. A sua oração não tem sido em vão. O Senhor manda dizer para você nessa noite: eu tenho o poder de mudar todas as coisas. Nada está perdido. Irmãos, ali naquele momento, quando ali aquela mulher estava ali, né? E Geazi pega e fala com Eliseu. Aí Eliseu observa e vê que aquela mulher não tem filhos, porque ele se sente tão grato, que ele acha no dever dele de fazer algo por aquela mulher. Irmão, mas o que ele vai fazer está fora do controle dele. O que ele vai fazer está fora dele agir de qualquer maneira. Mas ele conhece um Deus que tem um poder sobre a vida, sobre a morte. Ele conhece um Deus que ele pode mudar a história de um homem. Ele conhece um Deus que ele pode ressuscitar o morto. Ele conhece um Deus que tem a chave do inferno e a chave do céu. Irmão, você tem um Deus que pode todas as coisas. E o Senhor manda te perguntar: por que tu está temendo a pedra no teu caminho, sendo que ele te deu autoridade para pisar serpente e escorpião? Não tema, porque sobre a sua mão, sobre a sua vida, há a unção de Deus. Sobre a vida de Eliseu, uma unção muito grande. Ele não pode fazer nada humanamente. Ele não pode fazer nada, mas ele conhece um Deus que pode mudar a história daquela mulher. Sabe o que ele vai fazer? Ele começa a orar, interceder. Eu creio, conjecturando, não fala na Bíblia. Orar e interceder por aquela vida. Quando ele começa
sobre a vida de Eliseu. Agora ele vai virar para aquela mulher e falar assim: olha, mulher, tu dará à luz a um filho. Irmãos, a palavra de Deus, ela é linha reta, ela não faz curva, ela não volta para trás. Ele, tanto quando ele fala que ela dará à luz um filho, quando vai nascer um filho mesmo. Irmãos, ali naquele momento, aquela mulher, ela pergunta para ele: tu está zombando de mim? No momento ela vai questionar, achando que o homem de Deus está zombando dele. Irmãos, quando alguém chega a pedir oração para você, ou quando você ora para alguém da sua família, ou quando você ora para os seus filhos, para o seu esposo, para o seu casamento, muitas das vezes você vai achar que Deus não está ouvindo, porque você não está vendo com os seus olhos Deus agindo. É porque Deus, Rabassuri canta, age de uma tal maneira que os olhos humanos não conseguem ver, mas não significa que Deus não está vendo. Deus está agindo muito tempo da sua vida. E ali Eliseu, quando ele está ali, ele começa a orar e fala com Deus, eu creio, eu conjecturando, e fala ali com aquela mulher que ela dará à luz um filho. E ela pergunta para ele: olha, tu está zombando de mim? Porque ela questiona, talvez por causa da idade, talvez por causa da situação física, talvez por causa da situação mental dela. Irmãos, a gente não é capaz de nada, mas quem nos capacita é Deus. Quem nos fortalece é Deus. Deus te fortaleceu para você ser homem de Deus. Deus te fortaleceu para você ser mulher de Deus. Deus te fortaleceu, para você ser cabeça, não por cauda, irmãos, ali naquele momento, quando ela fala com o homem de Deus, o profeta Eliseu está conversando com aquela mulher. A graça de Deus se manifesta sobre aquela mulher, a qual ela vai dar à luz a um filho. Eu quero te dizer para você: nada é impossível aos olhos de Deus. Aleluia! Muitas das vezes somos nós mesmos que colocamos impedimento às bênçãos de Deus acontecer na nossa vida, porque nós não colocamos a nossa fé em ação. Nós lemos Deus, Ele não mudou e Ele nunca mudará. Somos nós que afastamos da presença de Deus, ou muitas das vezes deixamos de acreditar naquilo que Deus tem para nós, porque muitas das vezes nós queremos tocar, e muitas das vezes não é para a gente tocar, é para Deus agir, para depois nós tocar. E ali está Arabaçu. Sabe o que acontece? Aquela mulher engravida. Talvez ela vai olhar que a criança começar a ser gerada, ela fica perplexa, porque o milagre dela começa a ser gerado dentro dela. Eu quero te dizer nessa noite, a sua oração não tem sido em vão, ela tem chegado até os céus. Só que muitas das vezes nós murmuramos, não sabemos esperar o tempo de Deus, porque Deus não trabalha como o homem quer, Deus não trabalha da maneira que o homem quer, Deus trabalha no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Irmãos, aquela criança vai sendo gerada, ela vai sendo formada dentro daquele ventre. Tem milagres nessa noite que estão sendo gerados, estão no processo de ser gerado. Mas tem pessoas que nosso meio que não está aguentando, está perguntando para Deus: até quando, Senhor, vou passar por essa luta? Até quando, Senhor, eu vou ter que ficar nessa situação? Quando é que o Senhor vai agir? Deus manda te dizer nessa noite: acalma o teu coração, porque o meu tempo vai chegar na sua história. Quando aquela criança vai nascer, ela fica até um certo momento, eu creio, junto com a mãe dentro da sua casa, né? Só que vai chegar um certo momento que aquela criança vai chegar até um certo tamanho, que ela não vai estar mais junto com a sua mãe. A Bíblia vai dizer assim: ensina o caminho que seu filho deve andar. Irmã, você é espelho do seu filho. Pai, você é espelho do seu filho. Glória a Deus. A gente acha que não, mas é. Mesmo você não sendo pai, mesmo você, não sendo mãe, tem pessoas que se esperam em você, porque você pode ser um pai na fé, uma
trabalhar com o pai. Eu creio que naquele momento que ela vai trabalhar com o pai, né? Ela vai sentir uma dor tão forte que vai levar ela a óbito. Irmãos, tudo tem um tempo determinado por Deus. Aleluia. Saiba aproveitar um dia de cada vez como se fosse o último dia. Muitas das vezes a gente não dá valor nas mínimas coisas, no mínimo detalhe, e depois quando a gente vai se arrepender é muito tarde. Principalmente na presença de Deus, porque Deus, Ele sempre nos dá oportunidade. E muitas das vezes a gente não sabe aproveitar essas oportunidades. Ali naquele momento aquela criança está junto com o seu pai, eu creio, é um lavadouro. E ali ela começa a reclamar, e na cabeça começa a reclamar, ele começa a questionar qual ele vem desfalecer. Eu creio que naquele momento o pai entra em desespero, pega aquela criança pelo braço e vai levando, sair correndo para casa. Qual é o pai, qual é a mãe, né, que vê o seu filho sofrendo, não vai sofrer junto, ele sofre junto. Se uma mãe sofre pelo seu filho, se um pai sofre pelo seu filho, imagina Deus, como Ele sofre por nós. Aleluia. Imagina o amor de Deus para cada um de nós. Muitas das vezes Deus Ele vai nos chamar a atenção, Deus vai nos corrigir, e muitas das vezes nós não queremos a correção de Deus, porque é mais fácil eu receber um elogio, uma bênção, uma vitória, do que eu receber uma correção de Deus. É mais fácil meu pai e minha mãe me dar um presente do que ele vir puxar minha orelha, não é mais fácil? Mas quem ama você verdadeiramente é aquele que senta e fala com você a verdade, doa aquele aquela criança desfalece, o seu pai corre para dentro da casa, levando aquela criança nos braços. Imagina o desespero daquele homem. Aquela mulher para, olha assim, vê aquela criança ali desfalecida, já morta talvez, o seu braço pega, coloca na cama. Tem um detalhe, ela não desespera. Sabe por quê? Porque ela confia que Deus vai fazer algo. O Senhor manda dizer para você: não se desespere, mesmo que a montanha seja alta, os muros sejam altos, não se desespere, porque Deus tem o poder de quebrar ou fazer você pular a montanha. Aquela mulher, ela não entra em desespero, sabe? Porque na hora ela pensa assim: eu vou atrás daquele homem de Deus. Porque eu vejo, conjecturando, que Deus está na vida daquele homem, na vida daquela mulher. Alguma coisa vai acontecer. Se alguém chegou perto de você para você orar, porque ele confia que Deus é com você e está na sua vida, e muitas das vezes você tem fechado a sua boca e não tem feito aquilo que Deus tem mandado, e Deus manda te dizer para você: ai, naquele dia, irmão, mas eu não sei orar. Ora da sua maneira, apresenta essa pessoa no altar de Deus. Os seus filhos só não desceu a sepultura por amor a você. Deus tem obra na vida deles através da sua vida. Ali naquele momento, quando ali aquela mulher está ali, ela pega aquela criança, põe no quarto ali, deita aquela criança na cama. Ela podia começar a gritar, xingar, blasfemar, murmurar contra Deus. Não, mas ela falou: eu vou atrás daquele homem de Deus, porque eu sei que o Deus que está na vida dele vai mudar a quadra da minha vida. Deus manda dizer para pessoas que estão aqui no nosso meio: nada está perdido na sua vida. Ali naquele momento, ela vai correndo para ir de encontro àquele homem de Deus, né? Irmãos, ali naquele momento, quando ela vai para correr diante daquele homem de Deus, ela deixa a criança para trás. Irmão, se você for focar só na dificuldade, se você for focar só nos problemas que você encontrar na sua vida, você não consegue ficar de pé. Mas se você focar em Deus e pedir Deus para te ajudar a vencer os obstáculos da vida, Deus vai fazer você passar e você nem vai ver que você passou.
E ali naquele momento, aquela mulher, ela podia muito bem focar na sua dor. Não, ela focou, eu vou atrás daquele homem porque eu tenho fé que o Deus que está na vida dele, eu confio que vai mudar a minha história, conjecturando. Detalhe, eu creio que aquele homem de Deus já vê aquela mulher de longe chegando, ele manda que um já assim vai até aquela mulher. Portanto, quando ele chega diante daquela mulher e pergunta, está tudo bem com seu filho? Está tudo bem com seu esposo? Está tudo bem com você? Ela, está tudo bem. Nem tudo a gente pode falar. Às vezes você acha que você está abrindo a sua vida para alguém. Servo do Senhor, irmãos, o inimigo ele tem poder de ouvir o que nós falamos, mas ele não tem poder de ouvir os nossos pensamentos. Toma cuidado com quem você abre e conta a sua vida, a sua história. Aquela mulher, mesmo na dificuldade, no desespero dela, o Jazi perguntou, né, para ela, está tudo bem na sua casa? Está tudo bem. Ela profetiza e guarda para ela, porque ela queria chegar onde ela deveria chegar. Irmãos, Deus prepara pessoas no seu caminho para você se abrir com elas. Não se abre com qualquer um. Aquela mulher, ela não queria se abrir com qualquer um, ela queria se abrir com o homem de Deus. E ali naquele momento, quando ela vai chegando diante dele, do homem de Deus, ele pergunta para ela e ela questiona e fala com ele o porquê. Ela pergunta para ele, o Senhor me deu, o Senhor tirou, mas por quê? E ela começa a questionar com ele, ela começa a ter um diálogo com ele. Irmãos, quantos não têm diálogo com Deus? Quantos já não sentem mais a presença de Deus? Quantos já não ouvem mais a voz de Deus? Estão afastados da presença de Deus. E ali aquele homem de Deus Eliseu começa a falar com aquela mulher. O Senhor manda dizer para pessoas que nosso bem, acalma o teu coração, porque a tempestade ela vai cessar. O seu barco não vai naufragar. Parece que está morto para você, mas para Deus não está morto. Deus tem o poder de ressuscitar. Deus tem o poder de mudar. Ali naquele momento, quando ali está aquela mulher falando com o homem de Deus, o homem de Deus, o profeta Eliseu, fala com o Jaziné, vai lá, leva o bordão lá e passa diante do rosto daquela criança, vai lá. Só que um detalhe, você vai fazer o seguinte, você não vai parar em lugar nenhum, você não vai falar com ninguém. Por que ele fala isso? Irmãos, porque muitas das vezes é para a gente ficar de boca fechada. E muitas das vezes nós contamos os nossos sonhos, nós abrimos a nossa boca. O Senhor manda dizer para mim e para você nessa noite, conta para Deus. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer assim: bem-aventurado o homem que confia em Deus, aquele que deposita a sua confiança em Deus. E ele falou assim: olha, você vai ter um detalhe, você passa sobre o rosto daquela criança, mas não conversa com ninguém, não para em lugar nenhum, não cumprimenta, vai reto. Quer dizer, para não tirar o foco, não tirar a atenção dele. Irmão, são nas mínimas coisas que a gente vai perder a salvação. São nas mínimas coisas que vai nos tirar a bênção de Deus da nossa vida. São nas mínimas coisas que nós perdemos as bênçãos do Senhor. Às vezes nós passamos uma luta, mas quando nós estamos na presença de Deus, Deus ele nos dá autoridade, uma capacidade, uma vigilância tão grande que nós conseguimos vigiar e receber a bênção. Aleluia! E ali naquele momento, o que acontece? Ele vira e fala, volta e fala com o homem de Deus, o profeta Eliseu, mas não aconteceu nada. A criança ainda continua lá do mesmo jeito, da mesma maneira. Porque, irmãos, muitas das vezes somos nós que colocamos impedimento para as coisas de Deus para acontecer na nossa vida. Eu não consigo, é difícil para mim, não tem jeito para mim, será que vai acontecer?
Se você colocar isso no seu caminho, não vai, porque é você mesmo que está colocando impedimento. Mas se você determinar e profetizar a bênção, e colocar sua fé em ação e ir, você vai conseguir. Porque Deus faz o acontecer, o improvável na sua vida. E ali naquele momento, glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Ali naquele momento ele vê que aquela criança estava da mesma maneira, sabe? O homem de Deus, Eliseu, vai até aquela criança. Quando Eliseu ele chega ali, ele vê que aquela criança já morreu, já está morta. Humanamente, né? Para a medicina não tem como ressuscitar. Humanamente, para qualquer outra pessoa não tem como ressuscitar. Mas Deus, ele tem o poder. Aleluia! Sabe o que Eliseu faz? Ele vai para cima daquela criança, ele deita sobre a vida daquela criança. Os seus olhos, o seu nariz, a sua boca, como o corpo daquela criança, como se ele tivesse deitado em cima daquela criança. E ali ele respira, ele sopra sobre a vida daquela criança, e o fôlego de vida volta para aquela criança. Irmão, você está entendendo a unção de Deus sobre a sua vida? Você não é qualquer um, você não é órfão de pai. Você tem um Deus que zela por você, que tem cuidado por você. Ele te deu autoridade, capacidade para você vencer. Só que muitas das vezes você tem abaixado a cabeça. Mas Deus manda te dizer: levanta a tua cabeça, tem de bom ânimo, porque eu sou Deus na sua vida. Sou eu, Senhor, que te guio. E aquela criança, ela vai ressuscitar. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Irmão, às vezes o inimigo vai levantar dentro da sua casa. Às vezes o inimigo vai levantar dentro do seu ministério, contra o seu chamado, contra a sua vida. O Senhor manda te dizer: há uma unção sobre a sua boca, há uma unção sobre a sua mão, Rabassuricanta. A palavra do Senhor vai dizer: aonde pôr os pés, as suas mãos Ele colocará primeiro. Há uma unção sobre a vida de Eliseu. Aquela criança vai ressuscitar. Tem pessoas que no nosso meio, tem duas pessoas que para você está perdido, mas o Senhor vai dizer para essas duas pessoas: não está perdido, Ele está apenas te provando. São duas pessoas. Não está perdido, Ele está apenas te provando. Falta outra pessoa que a bênção não está perdida, Deus está te provando. Aquela mulher estava sendo provada por Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Irmãos, Jó, quando ele estava ali daquela maneira, ele falou assim: eu recebi o bem, com prazer também recebo o mal. Porque muitas das vezes Deus vai nos provar, permissão de Deus. E o Espírito Santo de Deus, que não se engane, é uma pessoa que você tem passado um processo, a qual você falou: Deus, se continuar dessa maneira, eu vou pegar as minhas coisas e vou embora. E o Senhor está jogando um impedimento por terra, que é a bênção. Você entendeu? Que a vitória, não vou levantar, toma posse. O Espírito Santo de Deus, que não se engana, me revela 3 pessoas que nosso meio. Que Deus, Ele vai te entregar algo muito grande. Só que